Fala galera, e aí, só filé ou só pepino? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre os primeiros ajustes com osciloscópio. Muita gente compra o osciloscópio e fala, poxa vida, e agora? Por onde eu começo? E é exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula aqui. Nós vamos falar sobre os 3 T's: tensão, tempo e ajuste de trigger. E basicamente esses 3 ajustes existem em qualquer osciloscópio. Então, se a partir do momento você entender como que funciona esses 3 ajustes, independente da marca de osciloscópio que você tiver, você vai conseguir ajustar a onda. Esse que é o objetivo principal. Você ajustar a onda dentro da tela para que então você consiga fazer a interpretação do sinal, tá? Então, essa aula nós vamos fazer os primeiros ajustes do osciloscópio, tá? Que vem do inglês, né? Osciloscópio em inglês se chama scope, por isso que a gente fez o nome scoper. Scoper é um nome que eu mesmo criei para todos aqueles que realmente são operadores. É como se fosse o sniper, um atirador de elite. O scoper é um atirador de elite no osciloscópio, tá? Então, nós vamos falar sobre os 3 ajustes básicos do osciloscópio, que é o tempo, a tensão e o ajuste de trigger. Trigger também é um nome em inglês, traduzindo para o português é disparo. Então, a partir de um certo ponto, existe o disparo, a referência para o meu sinal, aonde ele vai estabilizar dentro da minha tela do osciloscópio, para então eu conseguir fazer a interpretação, ok? Então, o primeiro que a gente vai falar é o ajuste de tensão. Sempre que você falar em tensão, você vai lembrar do eixo vertical. Então, na vertical, eu vou ter a tensão, assim como também eu vou ter a amperagem. Digamos que eu quero testar ou diagnosticar alguma coisa em corrente, ela também vai estar, a amperagem vai estar no meu eixo vertical. Então aqui eu vou selecionar conforme o que eu quiser testar com o osciloscópio. Então, basicamente, o osciloscópio, se eu não me engano, a maioria dos osciloscópios no meu eixo vertical, ele tem 8 divisões, tá? Então vamos colocar aqui, não sei se vai dar para colocar todas essas 8 divisões, e a partir de um certo ponto vai estar a minha linha do zero. Vamos dizer que a minha linha do zero seja essa segunda linha aqui, ó. Então aqui é a minha linha do zero. Então ali no teu osciloscópio, ou você vai ver o V, assim, de tensão, ou MV, que é de milivolts, né? Ou em alguns tá eixo vertical. Então você vai primeiro no teu osciloscópio aí procurar onde que tá o vertical, ou onde que tá a tensão, ou onde que tá milivolts. Procura aí no teu osciloscópio. A grande maioria fica do lado direito, né? Olhando assim do lado direito da tua tela, mas isso pode mudar de osciloscópio para osciloscópio. Mas esses 3 princípios básicos, esses 3 ajustes básicos, vai existir em qualquer osciloscópio, tá? Então, essa minha linha do zero aqui, eu também posso movimentar ela. Eu posso colocar talvez a minha linha do zero aqui, ou a minha linha do zero aqui, ou a minha linha do zero bem aqui embaixo, enfim. Eu posso movimentar ela e ajustar ela a partir de um ponto. Eu gosto sempre de utilizar a linha do zero, né? A gente tem outra coisa aqui no osciloscópio que a gente chama de grade, né? Então vai ter aqui, vamos dizer, esse quadradinho aqui. Esse período aqui vai ser, esse espaço na vertical vai ser a minha tensão. Então, se eu ajustei a minha linha do zero, digamos aqui, a partir daqui a minha onda vai passar a ser contada, né? Se eu, digamos, for fazer um teste DC em tensão contínua,
eu coloco a minha linha do zero mais para baixo, porque daí ela vai contar daqui para cima. Se por acaso eu for testar algo que for uma tensão alternada, como um transdutor de vácuo, por exemplo, eu pego a minha linha do zero e coloco mais centralizada na tela, mais no meio da tela, porque ela vai para baixo do zero e para cima do zero, para baixo do zero e para cima do zero. Então, isso é uma coisa que você tem que primeiro ver assim, olhar e ver aonde que está a tua linha do zero. A partir dela, então digamos que eu quero testar um sensor em que o meu sinal varia de 0 a 5 volts. Então nesse caso eu coloco por divisão, eu seleciono lá por divisão 1 volt. Então a cada divisão dessa aqui vai ficar 1 volt. Então seria 1 volt, 2, 3, 4, 5 volts. Isso quer dizer que como o meu sinal é de 0 a 5, a minha onda vai se enquadrar aqui dentro. Mas a minha seleção de tensão, ela sempre vai depender do que eu quero testar de fato. Digamos que eu quero testar o sinal da minha sonda lambda. Esse daí então já varia de 0 a 1 volts. Nesse caso, eu vou colocar em 200 milivolts por divisão. Então vai ficar 200, 400, 600, 800, 1 volt. Observa que aqui antes apenas uma divisão já preenchia 1 volt. Selecionando 200 milivolts por divisão, em 5 divisões ele vai registrar a tensão de 1 volt. Outro exemplo para a gente citar aqui, por exemplo, um primário de bobina. Um primário de bobina, ele já varia de 0, né, até 400 volts. Ele fica na faixa de 300 a 400 volts. Então, nesse caso, eu vou selecionar por divisão aí 50 volts, ou dependendo do que eu quiser, eu posso colocar 100 ou até mesmo 20 volts por divisão. Então, digamos, se eu colocar 50 volts por divisão, ele iria ficar 100, 150, 200 volts e assim ele vai indo. Então isso sempre vai depender do sensor que eu quero testar. Mas nessa aula o meu intuito principal é fazer com que você entenda que sempre no meu eixo vertical, em qualquer osciloscópio, independente da marca, eu vou ter a minha tensão ou a amperagem. Então, eu vou selecionar aqui de uma forma em que eu consiga enquadrar a imagem. Basicamente, o macete para isso funciona o seguinte: quando a minha tensão, eu tenho menos tensão, eu vou ter uma imagem maior, tá? O contrário disso seria, quanto mais tensão eu tenho, menor vai ser a minha imagem. Anota esse pequeno macete aqui, que isso vai te ajudar muito. Então, dessa aula leva isso. Sempre no meu eixo vertical, no osciloscópio, eu tenho a tensão, ok? Então, dos primeiros 3 T's, a gente já viu um, que é a tensão. Agora, a gente vai falar do outro T, que é o tempo. Sempre, em qualquer osciloscópio, no meu eixo horizontal, no horizonte, eu vou ter o tempo. Lembra da linha do tempo? Ela é sempre na horizontal, né? Então, aqui a gente trabalha em basicamente, para não falar só uma, que é a milissegundos, que a gente mais utiliza, a gente utiliza em segundos, milissegundos e microsegundos. Então, funciona da seguinte forma. Vamos citar um exemplo aqui de sonda lambda. Quando eu for testar uma sonda, eu coloco no sinal, né? Eu coloco em 200 milivolts de tensão e de tempo eu coloco 1 segundo por divisão. Por que eu coloco 1 segundo por divisão?
Porque a minha sonda lambda, ela tem as características de fazer uma oscilação por segundo. Geralmente no meu eixo horizontal eu tenho aqui 10 divisões no meu eixo horizontal. Então essa aqui é uma das escalas assim mais altas que a gente usa, né? Depois dela a gente só vai usar uma escala mais alta do que ela para medir um sensor de temperatura do motor, porque, exemplo, o carro demora um bom tempo até alcançar sua temperatura ideal. Então, quando eu for testar, vamos dizer, um sensor de temperatura, eu coloco, vamos dizer aí, em 1 minuto por divisão, não 1 segundo. Então, seriam 60 segundos por divisão, né? Mais ou menos isso. Então, a grande maioria a gente utiliza abaixo de 1 segundo. Deixa eu citar um exemplo, que é o meu sincronismo de motor ou uma válvula canister. A gente também utiliza a escala de 20 milissegundos. 20 milissegundos é o mesmo que 0,020 segundos, para você ter uma noção, né? Aqui seria 1 segundo. Outra coisa que sempre tem no tempo, tá? Que confunde muita gente, é o que tem depois da vírgula. Exemplo, quando você for selecionar lá, né? Ele não vai estar em 0,020, ele vai estar assim, ó, 20,00 milissegundos. Então, tudo que for depois da vírgula, você elimina para não confundir. Olha só o que tem antes da vírgula. 20, o quê? Milissegundos. 1, o quê? 1 segundo. Beleza? Para não te confundir aí na hora de você fazer o teu ajuste. Então, se eu colocar em 20 milissegundos por divisão, alguns não têm 20 milissegundos. Exemplo, o New Tecnoscópio, ele trabalha em 25 milissegundos, né? No caso do Hantec já é o 20 milissegundos, então ficaria 20, 40, 60, 80, 100 milissegundos e por aí vai. Tá? Abaixo disso, daí a gente já tem exemplo, o sistema de ignição, né? Se eu for testar um sistema de ignição, circuito primário, então eu seleciono aqui em 20 volts, então eu seleciono aqui 50 volts por divisão, e de tempo eu coloco apenas 1 milissegundo. 1 milissegundo aqui seria 0,001 segundo. Olha só como que é fracionado. E é isso que é o grande diferencial do osciloscópio para o multímetro. Porque no multímetro essa escala de tempo ela é fixa. Já no meu osciloscópio, essa escala de tempo, eu posso esticar, diminuir, eu posso colocar a escala de tempo que eu quiser para eu fazer a leitura do meu sinal na tela do osciloscópio. Então, 1 milissegundo ficaria 2 milissegundos, 3, 4, 5, 6 milissegundos e por aí vai, tá? Nesse caso, ele também faria a mesma coisa. Ele faria assim, ó, 1,000 milissegundos. Corta os 3 zeros, fica o quê? 1 milissegundo. Então, esse macete aqui é uma coisa que muita gente se confunde aí na hora de fazer os primeiros ajustes mesmo. Então, tudo que tem depois da vírgula, elimina para não te confundir. Então, terminamos de ver aqui o quê? O segundo T, que é o meu tempo. Então lembra disso, isso é o mais importante de tudo nessa aula. Sempre no meu eixo vertical eu tenho quem? Eu tenho a minha tensão. Sempre no meu eixo horizontal eu tenho quem? Eu tenho o tempo. Então você vai ajustar de uma forma que fique a minha imagem aqui dentro da tela. Agora acontece uma coisa que é o seguinte. Quando a gente faz um ajuste, principalmente de um sinal muito rápido, como 20 milissegundos, 1 milissegundos, o que vai acontecer com a minha imagem? A minha imagem, 20 milissegundos, cara, acho que nem o fechar do olho aqui é tão rápido
quanto 20 milissegundos. Então o que vai acontecer? A minha imagem ela vai ficar correndo aqui pela tela, então você precisa fazer o terceiro T, que é o ajuste de trigger ou ajuste de disparo traduzindo. Por que você deve fazer esse ajuste? Para que então a tua imagem ela não fique aqui na tela correndo, ela pare em um determinado ponto. E o meu trigger, ele faz a união dos dois eixos, do meu eixo de tempo e do meu eixo de tensão. Então, ele vai ter aqui, deixa eu fazer numa cor diferente, deixa eu pegar aqui o azul e o verde. Então, ele vai ter aqui em cima, ó, uma setinha. O que é essa seta? É o ajuste de trigger para o eixo vertical. Então, ela vai fazer assim, ó, tá? É uma linha imaginária, essa aqui a gente não vê. Essa linha aqui da tensão e do tempo, eu consigo ajustar essa grade que eles chamam, que se chama, né? Eu posso botar mais intensidade, eu posso colocar menos intensidade. Eu gosto de sempre utilizar a intensidade máxima, assim, para você, pelas linhas, já ter uma noção mais ou menos do que tem por divisão, né? Você consegue ver certinho cada quadradinho de divisão. Então, no meu ajuste de trigger, eu vou ter o trigger no eixo vertical e eu vou ter o meu trigger também no meu eixo horizontal. Então, o meu ajuste de trigger aqui, geralmente ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó, na linha do zero. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mover ele para cima, para que então ele pegue mais ou menos no meio da onda. Digamos que eu tivesse uma onda aqui, vamos citar um exemplo de um bico injetor. Opa, ficou bem feia essa onda. Na verdade ficou horrível. mas o que importa aqui é você fazer o ajuste, ok? Então olha só, o ajuste de trigger, o que ele vai fazer? Ele vai cruzar os meus dois eixos e vai estabilizar em um determinado ponto. No bico injetor a gente já usa 1 milissegundo. Então, se eu não fizer o ajuste de trigger, o que vai acontecer? A minha linha vai correr pela tela e eu não vou conseguir fazer a interpretação. Então, esses dois eixos eu consigo movimentar ele tanto para baixo, quanto para cima, quanto para a esquerda, como para a direita, e daí eu ajusto ele de uma forma que o quê? Eu consiga estabilizar a minha imagem. Digamos que, deixa eu fazer outro exemplo aqui, para isso talvez ficar mais claro para você. Se eu fizer o meu ajuste de trigger, em vez daqui onde estava, eu pegar e colocar a minha seta aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu bico injetor e vai estabilizar a imagem daí aqui, ó. Fazendo aqui uma linha reta, aqui, ó. Aqui é o ponto em que ele estabiliza. E daí no trigger eu tenho também duas opções, que é o que a gente chama de borda de subida e a borda de descida. Deixa eu anotar isso aqui que é legal você saber também. Subida e descida. O que significa isso? Que na subida ele vai ajustar o trigger quando a minha onda estiver subindo. E na de descida ele vai ajustar o trigger quando a minha onda estiver descendo. Então observa que nesse ponto eu selecionei, vamos dizer, o trigger positivo de subida. Então ele vai estabilizar aqui, ó, no momento em que sobe a onda. Se por acaso, não é nem aqui na verdade, né? Tem que cruzar aqui com a minha linha azul. Então ele ficaria aqui, ó, tá? Para ficar mais claro, na subida, tá? Subindo aqui no meu sinal. Se eu pegasse, vamos dizer, esse trigger aqui, não, eu vou deixar ele aqui mesmo, aqui. E selecionasse a minha borda de descida, aonde que ele iria estabilizar? Ele iria estabilizar nesse ponto aqui, se o meu verde estivesse aqui, ó. Vamos citar um exemplo, ele vai pegar aqui, ó. No momento em que desce a onda. Tá vendo que ela vem positiva,
daí ela desce para negativo, então ela iria estabilizar aqui. Não importa, na verdade, se você está com subida ou descida. O que importa é que o teu trigger, principalmente na linha horizontal, ele esteja pegando no meio da onda. Então ele pode pegar, vamos dizer, aqui nesse pico, ele pode pegar aqui mais ou menos, ele pode pegar aqui embaixo. Não importa o lugar, na verdade, onde você pega. O que importa é que você pega no meio da onda. Se, digamos, o meu trigger estiver ajustado aqui, ó, aonde ele não pega a onda, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar correndo. Então, é basicamente isso. Coloca ela no meio da onda para ela pegar a onda e ok, aonde está estabilizado, não importa muito, tá? O que importa é que você estabilize a imagem para então você conseguir fazer a interpretação do sinal, ok? Então, a aula era essa, são os 3 T's, lembra? No meu eixo vertical, tensão, no meu eixo horizontal, o tempo, e para eu estabilizar a imagem, eu tenho que fazer o terceiro T, que é um trigger, que sempre vai ter 2 setas, uma seta em cima e outra seta na lateral. Como essa seta aqui também pode ser aqui, ó, na outra lateral, não tem problema, mas sempre ela vai existir para que você estabilize a imagem. Então, se você gostou dessa aula, deixa um joinha aqui para nós. Também assina o nosso canal se por acaso você não é inscrito. Isso nos motiva a fazer vários vídeos como esse. E também deixa aqui nos comentários uma sugestão de vídeo. Ah, Abel, eu gostaria de aprender tal coisa no osciloscópio. Quem sabe a gente faça vídeos, quem sabe não, a gente quer fazer vídeos que realmente vão ser úteis para vocês que estão começando nessa caminhada do osciloscópio. Então, se você nunca viu um osciloscópio ou se você ainda não tirou o teu osciloscópio da gaveta, são esses 3 ajustes básicos do osciloscópio que você precisa saber para começar a operar com excelência um osciloscópio. Então o vídeo de hoje era esse, um abraço para você e até o próximo vídeo.